E quando eu li o texto, ouvindo as músicas na sequência, fazendo a leitura mesmo do original em inglês, eu me deparei com uma obra, né, de suspense incrível. Mas o que mais choca nessa história é porque os dois eram meninos muito ricos, com uma família muito rica, eles tinham tudo. Mesmo assim eles caíram no crime. Então essa era a minha pesquisa, encontrar um bom texto, uma boa música, enxuto, que fosse uma estrutura de 2, 3, 4 atores no máximo. E aí eu encontrei o Pacto, que são 2 atores em cena e um pianista. Bom, meu nome é André Lodge, eu tenho 26 anos. Eu comecei minha carreira há 9 anos atrás com Despertar da Primavera, com Charles Miller e Cláudio Botelho. E nos últimos anos eu cheguei a fazer, eu acho que uns 6 musicais ao lado deles. Logo depois eu emendei uma novela, depois fiz o Wicked na Time for Fun, protagonizei o Ghost e agora estou tendo a oportunidade de estrear esse espetáculo com 2 atores, comigo e com o Leandro, no Porto Seguro, com direção do Zé Henrique. Eu sou Leandro Luna, bom, ator há 18 anos já, não precisa falar a idade. Bom, comecei há 18 anos atrás no teatro convencional, 4 anos depois eu comecei a fazer teatro musical, que foi um mosquitinho que me mordeu e não parei mais de fazer. Então aí eu tô 14 anos fazendo musicais. E, enfim, passei por Priscila, Rainha do Deserto, Como Vencer na Vida Sem Fazer Força, Meu Amigo Charlie Brown. E agora Pacto, a história de Leopold and Lope, eu e o André Lodge em cena. Bom, eu havia feito a peça há 5 anos atrás lá no Rio de Janeiro, um amigo meu, produtor. Na verdade, a atriz Maria Bravo me indicou para o teste e eu acabei conhecendo o texto e montei lá com eles. Daí passaram 5 anos. E a gente estava numa festa e o Leandro perguntou pra mim se eu conhecia algum espetáculo com 2 atores, que ele estava a fim de produzir uma coisa nova para ele atuar, para ele produzir e atuar. E daí eu apresentei o texto para ele se apaixonou, a gente apresentou para o Zé Henrique de Paula, que também se apaixonou na hora pelo texto, e a gente está tocando essa loucura desde então. E quando eu li o texto, ouvindo as músicas na sequência, fazendo a leitura mesmo do original em inglês, eu me deparei com uma obra, né, de suspense incrível, que eu já gosto de suspense, a história também, por ser um fato real, me chamou muita atenção, então depois eu acabei pesquisando sobre os personagens e acabou me tocando mesmo, sabe? Qual é o limite da consciência humana, né? E aí eu vi uma grande oportunidade como ator de colocar esse espetáculo em cena e fazer esse personagem, e foi aí que a gente foi atrás do Zé Henrique de Paula, enfim, né, começamos a pré-produção da Nectar Cultural. Cada projeto, cada texto, né, cada obra que a gente vai atrás dos direitos autorais é uma história, né? Cada negociação é uma negociação. Então, do Pacto, foi muito diretamente com o autor, que é o Steven Dodinoff. Quando eu li o texto, eu fui logo direto em contato com o autor pelo Facebook, e conversando com ele sobre o meu interesse de montar e com quem se eu falaria diretamente com ele sobre os direitos autorais. É claro que a gente não está falando de uma franquia, a gente está falando dos direitos de texto e música, então ele me passou o contato da agente dele, negociei com eles e, enfim, e aí agora com relação a obedecer o texto, enfim, tem algumas regras que são obrigadas a obedecer mesmo, né? Alguns créditos que a gente tem que colocar nas artes, divulgação, partitura. No Charlie Brown, para ter um comparativo, no Charlie Brown a gente teve uma certa liberdade para construir certas coisas que linkassem as cenas, tive que pedir autorização lá fora, tudo, mas tudo foi aprovado. E no Pacto não, é ao contrário, a gente tem que obedecer tudo que está na partitura, não pode incluir nada. Então a montagem, independente da direção, a direção tem que obedecer o que a partitura estabelece, desde o início. Então Pacto é realmente o que você ouve e lê na partitura, é o que você vai ver em cena. Eu acho que só por ser uma montagem com 2 atores, ela já traz uma dificuldade. É muito difícil você encontrar um musical com 2 atores e pouco cenário. Musical normalmente são grandes produções, com um elenco imenso, uma orquestra. Os que a gente conhece aqui, Os que a gente conhece aqui, né? Isso. E lá fora tem um circuito off-Broadway com esses espetáculos menores.
Então, eu acho que, além da história ser pesada, existe uma questão de condicionamento. Porque, querendo ou não, é 1h30, nós dois em cena, sem sair de cena, cantando. E um texto muito dramático. Então, realmente, nesse sentido, é muito diferente de qualquer outro tipo de musical. Sim, e como artista, como produtor, eu, depois do Charlie Brown, comecei a procurar, como produtor, pensando numa estrutura mais enxuta de produção, para viabilizar, já que a gente enfrenta uma crise incessante no país, então eu pensei, bom, agora é o momento de produzir alguma coisa pequena, mas que tenha uma qualidade incrível. Então essa era a minha pesquisa, encontrar um bom texto, uma boa música, enxuto, que fosse uma estrutura de 2, 3, 4 atores no máximo, e aí eu encontrei o Pacto, que são 2 atores em cena e um pianista. Então, como produção, caiu como uma luva, e como artista, como ator, era o que eu mais queria, né? Um desafio desse, de falar sobre uma história real, de falar sobre uma história densa, um suspense, né? Onde 2 jovens assassinam uma criança, né? de 14 anos de idade, e, enfim, ir a fundo na psique desses personagens, entender o que move eles a cometer um crime desse. E abordar isso no musical... eu vi com uma grande oportunidade de mostrar alguma coisa diferente do que a gente vê hoje em dia aqui, né? Que é o que você disse, são as grandes produções, são as histórias leves, as comédias, né? Os teatros de revista que tem de monte. Não, aí a gente procurou alguma coisa mais profunda, numa linha mais Sweeney Todd, podemos dizer assim, né? Uma linha mais Sweeney Todd, mais sombria. E baseado em fatos reais, principalmente, que isso é muito raro, né? Ter um musical exatamente. baseado em uma coisa que realmente aconteceu. A gente pensou como um grande chamariz que fosse falar sobre uma história real, né? E que se repete, né? Aconteceu nos anos 20, mas até hoje a gente tem outros casos, muitos casos, infelizmente, desse tipo de relação. O passo inicial foi o filme do Hitchcock, Festim Diabólico, que é baseado nesses 2 personagens. O Hitchcock, ele recria essa história com a personalidade dos 2 garotos. E eu parti mesmo dos criminosos americanos, mas tem muita coisa interessante, principalmente hoje no Netflix, tem muito documentário sobre a psicopatia em si, falando como age o psicopata, o porquê ele é um psicopata, se é uma questão às vezes química, às vezes é um trauma. Então, não só, eu peguei referências brasileiras mesmo, tem até um documentário, Anatomia do Crime, que ele vai falando dos criminosos brasileiros, é muito interessante, mas o que mais choca nessa história é porque os 2 eram meninos muito ricos, com uma família muito rica, eles tinham tudo, mesmo assim eles caíram no crime. Isso. Que eu acho que vai de encontro com a Richthofen, né, principalmente, né, que era uma menina que tinha tudo pra... Isso, todos esses crimes, tanto no Brasil quanto no exterior, nos Estados Unidos, eles têm muita semelhança, né? A questão do psicopata ter esse dom de persuasão, de convencimento, de atrair, né? A gente tem um exemplo que é o Maníaco do Parque, né? Como que uma figura daquela conseguia tirar a menina do percurso dela e levar para o meio do mato, né? Então, como ele conseguia esse convencimento, o que encantava essa... Então, assim, partir dessa origem da doença, sabe? Assim, dessa psicopatia. E então os crimes são um pouco parecidos, né? A verdade é essa. Mas a gente partiu, é claro, do texto, que já diz tudo, né? Essa relação, principalmente a relação dos 2, né? O que impulsionou e moveu um ao outro a cometer esse crime. E também nos documentários, o filme do Hitchcock, que é baseado nessa história também. Então a gente tinha como referência 2 personagens já baseados nessa história real. Um pouquinho do Psicose também, tem coisas do Hitchcock. As séries também, né? Bates Motel, que tem muito a ver. Então a gente acaba tendo essa liberdade também de fazer uma pesquisa de referências de quadros também, que o Zé Henrique usa muito. Nós temos uma preparação da Inês Aranha, que é maravilhosa, lá do Núcleo Experimental, que a gente fez 3 meses de preparação com ela antes de começar a ensaiar com o Zé Henrique. Então a gente teve uma preparação do material, né, do ator, para começar a emprestar ele para o personagem. Então isso foi fundamental também. E aí é um universo muito amplo a psicopatia. Não existe em anos de estudos sobre o porquê do psicopata, não existe uma patologia, um porquê ele é um psicopata. São N motivos que levam ele a isso. Então é muito legal poder pincelar várias referências de vários filmes e séries para achar o nosso psicopata. Existe uma paixão envolvida por todo mundo, né?
Mas a gente teve a experiência de ter alguns convidados que já reagiram muito bem. Você vê uma história de amor, de dominação, de submissão, de violência, mas também de carinho. Então você acaba chegando no espectador de uma forma sensível. E a gente não teve nenhuma experiência que nenhuma das pessoas não chorasse, por exemplo. Tem cenas do espetáculo que brotam lágrimas nas pessoas, assim, é incrível.